Não, é legal. E assim, eu acho que uma dúvida que... Eu acho que a galera mais perdida que tem na hora de booking, aqueles magro ruim, aquele cara que até merda come o dia inteiro, não ganha peso de jeito nenhum. E tem muitos que começam na musculação assim, né? Tem muito cara... Eu mesmo tenho um amigo que come. Um cara desse, que tem aquela genética pra ser magro mesmo, que come muito, não ganha peso. A estratégia é a mesma, é 500 de superávit. Assim, a estratégia é mudar o foco. Mudar de esporte. É que assim, o objetivo, né? todo mundo vai ganhar peso em superávit. Todos, sem exceção. O grande lance é que esse indivíduo ele é mais difícil de chegar no superávit. Porque o metabolismo dele é acelerado, porque ele gasta muita caloria, porque ele, enfim, ele tem particularidades dele. Mas se ele tiver em superávit, sim. Aí cai naquilo que eu falei. Você vai fazer todas as contas, você vai olhar pro cara, você faz algumas perguntas. Pô, você já teve um peso maior do que esse? Não. Quando você fica gripado, você perde peso? Ah, perco. E o cara já é magro pra caramba. Então você fala, é um cara que eu não vou jogar 500, eu vou tentar jogar mais. 1000, por exemplo. E aí, se um mês ele não subir, você não sobe mais 200, você sobe mais 500, mais 1000. Aí um cara desse, você corta o cardio dele, fala, não faz cardio. Leandro, acho que tem uma pontuação importante a fazer. Tem o cara que ele é magro e ele tem dificuldade de ganhar peso, mas a genética pra ganhar massa muscular dele não é ruim. Sim. É que ele precisa forçar mais. Isso. E tem o cara que realmente tem genética ruim pra ganhar massa muscular. Entendeu? Então tem esse lance. Por exemplo, às vezes a galera pega lá, o Rafael Brandão, ele era magrelo, não tinha genética. Não, ele tinha genética. Porque se ele chegou no físico que ele tem, é porque ele tem genética. Entendeu? Então não tem que discutir esse ponto, né? Agora, ele pode ter tido dificuldade para ganhar massa muscular por causa do gasto calórico elevado e tal. E aí tem que forçar mesmo. Mas tem o cara que o Adi quer falar, às vezes, cara, difícil de ganhar e pouco responsivo para hipertrofia, né? Tem essa situação também, né? Tem cara também que ele não ganha peso porque ele não come. Você entendeu? É igual assim, tem gordinho que não tem um metabolismo lento. O cara come muito errado, né? Uma vez eu atendi um cara que ele tomava 4 litros de Coca-Cola normal por dia. Nossa. Você imagina, se ele só cortar pela zero, ele já emagreceria. Sim. Então não é que ele tem um metabolismo lento, é que ele come muito errado. Então tem cara que não tem fome nenhuma, né? Eu atendi uma vez um cara lá que ele não tinha fome nenhuma. Então assim, cortou o cardio, aí de manhã ele comia bolo, pão de queijo, pra tentar aumentar a caloria. Porque ele não tinha apetite. Ele não conseguia comer, por exemplo, 2.500 calorias de alimento limpo. E às vezes o book do cara às vezes o book do cara é 3,5. Você fala, 3,5 não é uma caloria tão exagerada. Só que ele não consegue comer. Entendeu? Então, a dificuldade dele não tá em construir músculo e ganhar peso, tá em comer. Aí nesse caso você opta por alimentos com densidade calórica maior. Você vai sempre fazendo uma progressão, né? Então a ideia seria que ele treinasse musculação, fizesse cardio e comesse limpo. Aí ele não consegue, aí você tira o cardio. Você não vai sujar a dieta, tira o cardio, tira o gasto a mais. Lógico, depende do contexto, mas no geral, tira o cardio, 90% dos casos. Ah, não deu. Então a gente começa a colocar alimentos de densidade energética maior. Então não vai sujar a dieta. Mas eu vou colocar assim, 100 gramas a menos de arroz no almoço e 300 a mais de suco de uva integral. Então você vai tentando deixar a dieta limpa. Só que chega um momento que trava. O cara não consegue mais, né? Esse aluno, por exemplo, ele vomitava. Caramba. Ele vomitava. Aí tomava buclina, tomava Cobavital, aumentou o apetite, aí começou a dar rebote, porque o pessoal às vezes não sabe, mas buclina e Cobavital pode dar ânsia de vômito e vômito. Então aumentou o apetite. Sonolência também, né? Cobavital principalmente. Fora a sonolência. A sonolência é basicamente certeza que vai acontecer. Mas a ânsia de vômito vem quando o corpo dá uma saturada. Aí ele começou a vomitar. Então assim, não adianta, não tá tolerando. Então aí precisa de outra estratégia. Aí comer pão de queijo com suco de uva integral e bolo no café da manhã. Pra tentar aumentar a caloria de alguma maneira, né? Por exemplo, como chama o menino do Powerlift que veio aqui? Powerlift não, do levantamento de peso. Fernando Reis. Fernando Reis que eu assisti. Fazia um shake de sorvete. Ele falou que a Mas dieta era dele... 10 mil, né? Ele falou 10 mil calorias. Acho que era 8 mil, uma coisa 8 assim. 8 a 10, né? Chegou acho que até 10. Acho que chegou a 10. Mas é um levantador de peso limpo com 165 quilos, né? E que tem um gasto calórico. Tem um gasto calórico, levanta toneladas por dia. O cara é levantador de peso... Mas o percentual dele é alto. Alto, bem alto. Agora não, mas na época de competição ficava bem alto. Eu não gosto muito de uma estratégia forçada assim. Antigamente, porque eu já fiz isso, já vi fisiculturista fazer isso, né? Bastante, né? A galera forçar. Eu acho que quando você tem que forçar muito no booking, na verdade teu corpo já tá dizendo, não sobe mais. Porque na verdade uma coisa é subir peso, né? Outra é ganhar massa muscular. E o ganho de massa muscular, ele não depende
da quantidade do que você come, assim como não depende do volume de treino que você faz só. Depende do teu aparato celular. A fibra muscular, ela sofre adaptação. Então ela tem um determinado potencial para sintetizar a proteína. E esse potencial é modulável ao longo do tempo. Quando a gente começa, a gente tem um potencial. Depois de 10 anos de treino, a gente tem mais potencial. Então, a hipertrofia segue, não é só um jogo de, treina bastante, aumenta a síntese proteica, come bastante proteína, sobe. Não, chega um momento que a síntese proteica não sobe porque a tua fibra muscular, na condição que ela está, aquele é o limite dela, ela está trabalhando no máximo dela. Por isso que tem o platô de curto prazo, né? Uhum. E tem o platô, você não desanima, porque você fez uma dieta lá, 12 semanas você estagnou. Você fala, porra, nunca mais vou ganhar massa muscular. Você não tem esse desânimo, você sabe que tá difícil e que muitas vezes você forçar mais pra cima não vai resolver. Então você... Por isso que a evolução no longo prazo, ela depende de um ciclo de calorias, basicamente. Grosseiramente falando, você tem fase de bulking e fase de cutting. E você tem que fazer isso mesmo, porque chega um momento que não vai subir no bulking, é justamente porque naquele momento a tua fibra muscular ela tá trabalhando no máximo dela. Tá saturado. A síntese proteica tá saturável, não é nem o receptor, porque tem receptor ali, tá funcionando, como eu falei já, a fibra muscular ela tem mais núcleos, né? E quando você cria mais núcleos, você tem mais potencial de síntese proteica. Então o cara que tem o super, provavelmente ele tem bem mais núcleos na fibra muscular do que nós, né? E esses núcleos eles aumentam em parte pelo treino, mas pelo tempo de treino, né? Uhum. Você não fez um treino já aumenta. E em parte até o uso de hormônios influencia nisso. Isso que eu ia perguntar. É, por isso que assim, o que o Leandro tinha falado antes. Quando o cara que começa natural, ele tem uma margem pra evoluir, cara, por mais de 10 anos tranquilamente, né? Claro que vai ficar lento depois de lá 4, 5 anos de treino, vai ser uma evolução bem lenta, mas ele tem lapso pra evoluir por 15 anos, 20 anos. Quando ele começa a tomar hormônio, ele aumenta isso, porque ele cria um ambiente hormonal anabólico. E aí, às vezes, o cara vai lá e toma uma Durateston por semana, Então, ele aumenta 5 quilos e vai estagnado. Ele já acha que teria que tomar mais hormônio pra ganhar. Não é que ele estagnou, né? É só diminuiu o ritmo consideravelmente, ele entrou num mini Ele platô. chegou num platô daquela dose. Mas é um platô de curto prazo, né? É o mesmo lance. E tanto é verdade que, por exemplo, vamos supor, você pega lá uma pessoa que ela tá comendo 4.000 calorias e tá natural ou não importa. E aí ela travou, não vai mais. Ela faz um cut, se ela volta com as mesmas 4.000 calorias e no mesmo estado hormonal, ela evolui de novo. Tanto que se você... Tem muita gente que fala assim, cara, eu usava mais, agora eu uso menos e tô evoluindo. Claro, mas é que porque você tava usando mais e esse mais não tava surtindo efeito, por quê? Porque não depende da quantidade só que você toma, depende de como tá a tua fibra muscular naquele momento. Quantos núcleos ela tem, o potencial dela naquele momento. Você tem coisas que você não acelera, você não tem como fazer um cara começar hoje e virar Mr. Olympia em um ano. Porque parte dele chegar lá no topo é o tempo, né, cara? O cara tá tomando 1 grama de esteroide, um exemplo. Aí ele baixa pra... Aí estagnou. Aí ele baixa pra 200 mg e fica 12 semanas em 200 mg. Quando ele volta pra 1 grama, ele ganha. Isso prova que... Não é que ele chegou numa musculatura que aquela droga não é mais eficiente. Sim, ele precisa de exatamente. mais droga. Ele precisa dar tempo. Ele precisa de tempo, exatamente, pra trabalhar o treino e dieta. Isso é uma coisa que eu levei certo tempo pra sacar, né? Tipo assim, mas eu só fui sacando quando eu fui trabalhando com dose menor e vendo pessoas, às vezes que eu via trabalhar, que usavam doses baixas. Eu falei, caramba, o indivíduo consegue ter um físico legal usando... Né? Tudo bem, a pessoa tem uma genética boa, mas você vê pessoas com genética do mesmo nível usando mais... E uma mulher usando uma dose baixa, tendo uma evolução foda. Então, é claro, né, que conforme você vai subindo o nível, existe uma demanda maior de hormônio. Mas, cara... Tem que ter altos e baixos mais progressivos. No meio pro, você vai ver cara que pode estar usando 5 gramas e como vai ter cara lá evoluindo com menos de 2 gramas, 1 Tem grama. atleta open que o cruise dele é tipo 500 mg. Não é mais um cruise de 200, porque um cruise de 200 ele já vai ter perda. Porque ele tem muito volume. Sim, porque daí já é outro patamar, né? Mas o ponto é que um cara que ele toma lá, por exemplo, 250mg de testo, ele tem um potencial para evoluir o físico dele aí por, sei lá, assim como ele tinha natural, num patamar maior por 10 anos. Só que ele tem que trabalhar o treino e dieta e tem que entender que É lento. é lento, qualquer evolução.
você usar a dose mais alta, você acelera o processo até certo ponto, né? Se a gente fosse se a gente fosse fazer uma brincadeira, dos naturais. O primeiro ano a gente ganha, chutado homem com genética boa, 10 quilos de músculo. No segundo ano você ganha metade e sucessivamente metade da metade. Então você ganha 10, 5, 2,5, 1,2, 600, 300 gramas, 150 gramas e assim sucessivamente. Hormonizado seria mais ou menos a mesma coisa. O cara aí começou a usar 250 de texto. Então ele ganhou, sei lá, 5 quilos em um ano. Possivelmente ele ganharia 2 quilos no segundo, 1 quilo no outro e assim sucessivamente. Só que o cara aumenta a dose. É difícil alguém que fica tomando 250 mg por 10 anos. É porque é muito tentador aumentar a dose. Porque você vê... Quando o cara começa a usar esteroide, ele vê que é uma diferença gritante. Então, ele cria uma expectativa em relação àquilo, que quando ele chega no platô, a primeira raciocínio que ele faz é: vou colocar mais coisa, tomar mais. Principalmente porque o cara não faz TPC. Então, assim, o cara que toma texto constantemente, ele fica tentado. Ele fala, eu jogo um pouco de dose 2 meses, depois eu vou voltar, não tem TPC, não tem crash, ainda que tenha, né? Mesmo assim. Então, ele fica muito tentado a aumentar a dose. E surte resultado. Surte, mas ao mesmo tempo é aquilo, né? Chega um momento que tem que ter às calma. vezes, em vez, por exemplo, você tem um cara que o cara tá tomando 1 grama, vai aumentando a dose que nem no bulking. O cara chega num platô no bulking. O cara tá tomando hormônio. Ele pensa, cara, vou colocar mais. Mas ele não vê muita resposta. Quantas vezes tu já não fez? Quem já não fez isso, cara? De tá no bulking, vou meter agora um Janabol aqui pra ver. E tipo assim, sobe, mas não é proporcional a dose, né? Tipo assim, no começo você ganha assim, daí você sobe a dose. Olha pra mim, né? Você dá uma subidinha assim, mas você vê, cara, não. Subidinha de leve. Mas, cara. E às vezes é retenção, não foi? Sim. E aí o que acontece? É que na verdade tem hormônio ali de sobra, mas o teu físico naquele momento, o potencial dele já tá no máximo. A síntese proteica já tá trabalhando no máximo. Então, quando você chega nesse platô, você tem que começar a pensar, cara, o meu físico tá dizendo alguma coisa pra mim, meu corpo. Não sobe, então eu vou descer. A gente tá falando descer peso, né? Mas não quer dizer... É que a mentalidade do bodybuilder às vezes é olhar pra balança. E o cara esquece que uma coisa ele tá com 100 quilos, com um percentual de 20%, sei lá, 12%. Outra é quando ele tá lá com 95 quilos, com um percentual de gordura mais baixo. Ele perdeu gordura, não perdeu massa muscular, então ele tá melhor. Ele tá mais leve, mas ele tá melhor. Né? Mas a galera às vezes sempre foca na balança, né? E mais do que isso, né? No isso deixa o cara meio cego, né? E no cutting, ou que ele faça uma normocalórica, aparentemente ele não tá progredindo, mas ele tá progredindo. Porque ele tá construindo um ambiente pra ser responsivo no bulk depois. Só que aqueles 3 meses que o cara fica com a caloria baixa, com a caloria estável, ele parece estar perdendo tempo. Porque os primeiros meses do cutting é aquele que você não tá, cara... Aquele primeiro mês parece desanimada no shape, assim, né? Puxada. Você Porra, fica flat e não perde gordura o suficiente pra ver ainda. Você sente que você perdeu, né, volume. Essa transição é a pior parte. Aí depois passa uma semana, você começa... Já começa... Aí você fala, não... O que achou desse corte? Deixe o like se esse vídeo ajudou você de alguma forma e se inscreva no canal para receber mais informações como essa. Obrigado por assistir e até a próxima.